Meu nome é Isamara, apresento-lhes meus colegas Caroline e Thomas. Com muita satisfação que apresentamos este trabalho de conclusão de curso com o tema A Trajetória de Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Escolhemos este tema pois o estudamos no 5º semestre do nosso curso, então nos interessamos nos assuntos e decidimos então nos aprofundarmos nas pesquisas. Bom, inicio dizendo que a educação de jovens e adultos estabeleceu seu lugar através do histórico de educação no Brasil. Em 1930, o interesse do governo era alfabetizar apenas as camadas baixas, com o intuito de aprender a ler e escrever. Em 1940, foi um período de muitas mudanças na educação, pois houve o surgimento das primeiras obras especificamente dedicadas ao ensino supletivo. Em 1945, houve o fim da Era Vargas, onde o país passou por uma grande ebulição política, o que acarretou em grandes crises e críticas relacionadas aos adultos analfabetos, pois faziam com que os mesmos desacreditassem que poderia haver uma educação melhor e um ensino de qualidade. Passo a palavra para minha colega Caroline, que dará continuidade à história. Em 1947, foi lançada a Campanha Nacional do Povo, que previa a alfabetização em 3 meses. Entretanto, essa campanha não foi pensada no âmbito de formação dos professores, pois os mesmos acabavam por aplicar metodologias da educação infantil, fazendo com que ocorresse o desinteresse desses alunos e eles acabassem evadindo. Essa campanha ela durou até meados de 1955. Assim, em 1960, surge Paulo Freire com a educação popular. Paulo Freire ele acreditava na troca de saberes entre professor e aluno. Acreditava também que deveria trazer para a sala de aula essa bagagem, essa história que o aluno traz. Agora eu vou fazer a leitura de uma citação de Paulo Freire. Se antes a alfabetização de adultos era tratada e realizada de forma autoritária, centrada na compreensão mágica da palavra doada pelo educador aos analfabetos, se antes dos textos geralmente oferecidos como leitura aos alunos escondiam muito mais do que desvelavam a realidade, agora é pelo contrário. A alfabetização como ato de conhecimento, como ato criador, como ato político. Antes de Paulo Freire surgir, a educação é tratada de forma tradicional. O professor fala, aluno escuta. Paulo Freire ele chega para quebrar paradigmas. Só que, infelizmente, em 1964, as ideias de Paulo Freire são derrubadas com o golpe militar, sobre a fala de ameaça de ordem. No golpe militar, eles não queriam que tivessem cidadãos críticos. E essa educação de Paulo Freire visava isso, que os cidadãos fossem críticos de sua própria realidade. Já em 1970, cria-se o Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. O Mobral ele tinha um slogan, que era "Todos somos responsáveis". E a partir desse slogan, realmente todos eram responsáveis. Por quê? Eles acabavam chamando a população para ser voluntários nesse projeto e também eles faziam deduções no imposto de renda dos cidadãos, cerca de 2%. O Mobral também dizia que erradicaram o analfabetismo em 10 anos, ou seja, de 1970 a 80 não haveria mais analfabetos no Brasil. Entretanto, não foi isso que ocorreu. Em 1984, uma CPI instaurada pelo Senado verificou que a Fundação Mobral estava fazendo desvios de verba e também os alunos que estavam saindo formados, muitos não sabiam nem ler e nem escrever. Assim, em 23 de novembro de 1985, o então presidente José Sarney acaba extinguindo o Mobral e cria a Fundação Educar, que previa, só um segundo, por favor, que apoiava técnica e financeiramente iniciativas de educação básica de jovens e adultos. Ela apoiava financeiramente esses projetos em todo o Brasil. Só que em 1990, o então presidente Collor ele acaba extinguindo a Fundação Educar e não cria nenhuma outra para suprir a necessidade desses jovens e adultos. Assim, de 1990 a 2002, não temos nenhuma mudança significativa na educação de jovens e adultos. Somente em 2003, no primeiro mandato do então presidente Lula, ele cria a Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo, cuja meta era erradicar o analfabetismo em 4 anos do seu primeiro mandato. Agora eu passo a palavra para o educando Thomas, que apresentará uma tabela sobre matrículas no EJA.
Então, a tabela apresentada mostra o número de matrículas na educação de jovens e adultos. De 2007 a 2013, houve uma grande diminuição no número de matrículas. No início de 2000, por falta de investimentos por parte do governo. E no início de 2007, no segundo mandato do Lula, vemos que tínhamos quase 5 milhões no número de matrículas. Ao decorrer do ano, isso foi diminuindo. Em 2011, quando a Dilma entra na presidência, o número de investimentos por parte do governo é ainda menor. Assim, a promessa do Lula de erradicar o analfabetismo no Brasil não foi cumprida. Agora falarei sobre quem são os atores da EJA. Começarei com o aluno. O perfil dos alunos, na sua maioria, são desempregados, donas de casa, idosos, alunos que foram expulsos de suas escolas, alunas que engravidaram, e por esse motivo não tiveram a oportunidade de terminar seus estudos, e alunos com liberdades assistida. Professor, ele precisa ter uma boa formação, precisa ter um bom relacionamento com seus alunos, saber identificar as suas potencialidades para que eles possam evoluir em seus aspectos pessoais, sociais e profissionais. Ele também precisa ser motivador, pois sabemos que os alunos eles vêm desmotivados, às vezes com problemas pessoais e problemas familiares. E ele também precisa ser transformador, saber transformar a vida dessas pessoas para que eles possam reescrever sua história de vida. Agora passarei para a Isamara, que falará sobre método de ensino. Bom, para falarmos sobre metodologias de ensino, é necessário entender o que isso significa. Metodologias de ensino envolvem os métodos e as técnicas, ou seja, não pode ser pensada sem uma prática e não pode ser praticada sem uma teoria que a fundamente. Temos o método tradicional. O método tradicional, a função do professor é vigiar o aluno, observar se o mesmo está seguindo à risca o que lhe foi pedido. Nesta metodologia de ensino, o professor tem a concepção de que as aulas devem acontecer apenas dentro de sala de aula, onde ele ensina a matéria, aplica os exercícios, os corrige e segue adiante com as aulas, tornando sempre as aulas mecanizadas e dando a entender que o aluno só irá aprender de acordo com o ensinamento do professor. Temos a proposta construtivista. É uma das mais indicadas e utilizadas para a alfabetização, pois permite que o aluno possa construir o seu conhecimento através do seu desenvolvimento cognitivo. Trabalha com o que o aluno traz para a escola. Pode ser aplicado de forma individual ou coletiva. A partir dessa proposta, o aluno se sente mais seguro e assim torna-se consciente e responsável. Por fim, temos o método Paulo Freire, no qual considera a educação como instrumento de mudança social. Ele visa a libertação, a transformação radical da realidade. Ele faz com que os homens e mulheres sejam vistos e reconhecidos como fazedores da sua própria história, e não como meros objetos da mesma. Passo a palavra para a Caroline, que irá apresentar sobre um questionário que realizamos com professores e alunos de EJA. Infelizmente, pelo curto período, fizemos as entrevistas apenas com 10 alunos e com 10 professores. Esse questionário ele foi apresentado na região de Campo Limpo, Cotia e Taboão da Serra. Primeiramente, vou falar do questionário que foi aplicado pelo professor. De acordo com as pesquisas realizadas, na sua maioria, não acreditam que precisam melhorar a sua prática, pois afirmam que os problemas que a EJA enfrenta são na falta de investimento. Já os alunos entrevistados, a grande maioria acredita que a educação de jovens e adultos precisa melhorar tanto na metodologia, no caso o professor, e também na falta de investimento. Precisa melhorar essa questão do investimento. Agora eu passo a palavra para a Isamara. Bom, irei fazer a leitura da nossa epígrafe, que é de Paulo Freire. Educação não transforma o mundo.
Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Paulo Freire. Irei fazer a conclusão agora. Contudo, concluímos que a educação de jovens e adultos vem sofrendo com falta de investimentos e por metodologias inadequadas. E o governo também não dá prioridade a essa modalidade, pois eles não acreditam que os mesmos não acreditam na capacidade que os mesmos possuem. E para finalizar, quero agradecer à professora Suzy por ter nos orientado, nos auxiliado no decorrer desse trabalho. E também terminar te dando o presente que você merece, não só você, como todos os professores que estão aqui no momento.